Papai, muito obrigada, Senhor. Somos o teu corpo, corpo de Cristo na terra. Somos a tua família da fé. Somos filhos teus, propriedade exclusiva do Senhor. Somos a tua nação santa. Oh, papai, em ti somos tudo o que não somos capazes de ser sozinhos. Obrigada porque esses meninos se propuseram a vir, Senhor, a fazer parte nesta noite desse culto de louvor e adoração a ti. E nós entregamos a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. Nós entregamos diante do teu altar, Senhor, os dízimos, as ofertas, como já foi orado, toda a programação da igreja, porque não podemos fazer nada se não for pelo Senhor. Obrigada pelas famílias aqui representadas, especialmente pela família da Cirlei. Continue consolando o coração dessa família em luto, papai, fortalecendo, Senhor, aumentando a fé e a esperança de que dias melhores virão. Oh, Pai, obrigada. Recebe o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? É bom estar aqui com vocês mais uma vez, depois de um tempinho. A pastora Mônica já apresentou todo mundo, então eu queria agradecer esse convite. E eu sempre lembro de uma canção que a gente fala, que a gente canta, muito antiga, que eu cantava aqui desde cedo, e eu gostaria de cantar essa canção com vocês. Mas eu não gostaria que você ficasse de boca fechada. Eu gostaria de convidar você a levantar o seu clamor nessa noite cantando essa canção. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos mais uma vez só pra te adorar e só pra te todos juntos, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha em
O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha, brilha, brilha mais. E só pra te adorar e fazer só para te adorar. Se você precisar clamar, clame. Se você precisar se ajoelhar, se ajoelhe. Mas não fique parado sem adorar o nome dele. E só pra te adorar e fazer Jesus, amém? Glória a Deus. Essa canção que vamos tocar agora, ela é uma canção autoral que eu escrevi há pouco tempo. E eu não achei nada mais justo compartilhar ela com vocês essa noite. Uma igreja que faz parte da minha história. E essa canção diz um pouco sobre quem eu sou. Diz um pouco sobre o que Jesus me ensinou, que é sobre o lugar secreto.
que não há nada melhor do que estar no nosso lugar secreto, onde podemos ser quem nós somos, sem julgamento, sem mal algum, onde é só você, Jesus, e o que cantamos agora, a sua presença. Tu me conhece desde cedo, sabe todos os meus medos. Meu amigo, companheiro, aqui conto meus segredos. Tua presença é real, tua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, tua presença é real, aqui neste lugar. Tu me conheces desde cedo, sabe todos os meus medos. Tu és meu amigo, És meu amigo, companheiro, a quem conto os meus segredos. tua presença É real, tua presença é real, aqui neste lugar. tua presença é real, tua presença é real, aqui neste lugar. Declare tua presença
te encontrar, eu quero me entregar, eu quero estar mais perto do meu lugar secreto. eu quero te encontrar, eu quero, porque cantamos Maranata. Oh, que Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Estamos clamando por Maranata. Vem, Senhor. Estamos aqui nessa noite para clamar o teu nome, só para te adorar. Que tu és bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. E Tu és bom, és muito bom, Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte onde eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom,
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não. E tu és bom, e tu és bom, e tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare que Ele é bom, Tu és bom, E tu és bom, e tu és continue clamando que Ele é bom. Não importa o que aconteça, Ele não falha, Ele não te deixa. Tu és bom, e tu és Cantamos juntos, cantamos juntos. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, grandioso és Tu. Sua igreja declara.
querido, a minha alma canta ao Senhor, a nossa alma canta ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus gracioso, amoroso, bondoso, generoso, um Deus que nos ama tanto, tanto, um Deus que é bom, é bom, é bom, como nós cantamos aqui. O Senhor é bom, por isso nosso coração é grato, Senhor, porque mais uma vez nós estamos na tua presença, porque mais uma vez nós podemos cantar ao Senhor, porque mais uma vez nós podemos entoar louvores ao teu nome, porque mais uma vez o nosso coração se alegra em ter a liberdade de te adorar, Senhor. Por isso, papai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, o melhor que temos e o melhor que somos, porque somos essência tua, Pai. Por isso, mais uma vez nós cantamos que a nossa alma engrandece ao Senhor. Aleluia, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, grande é o Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Exalta o Senhor com os teus lábios, exalta o Senhor com o teu fôlego de vida, exalta o Senhor com todo o teu ser, porque grande é o Senhor. Engrandeça o nome dele, porque o nome dele há poder. Sim, Senhor, nós cantamos louvores a ti, papai. Louvores somente ao Senhor, que é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Só o Senhor é digno, porque tu és santo, 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 grande, poderoso é o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aplaude o Senhor. Dá para Ele o melhor que você tem, o melhor que você pode. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meninos. No tempo oportuno, vocês voltam para a gente então encerrar o culto. Eu propus a eles que na noite de hoje nós vamos encerrar o culto adorando a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada mais uma vez por você que está aqui nos visitando, vocês que hoje vieram para engrossar as fileiras, né, dessa adoração a Deus, seja em palavras, em atitudes, na comunhão, né, na comunhão dos santos. Você que está do outro lado da tela, seja bem-vindo também, como já foi dito aqui. Em qualquer momento que você ouvir essa ministração e participar deste culto, que a mesma unção que o Senhor tem derramado aqui, o Senhor possa derramar aí, onde você está, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Queridos, nós hoje pela manhã começamos uma série que nós vamos trabalhar sobre o extraordinário de Deus. Então, se você não pôde vir hoje pela manhã, você pode vir no próximo domingo. Nós vamos fazer um resumo do que foi falado hoje pela manhã. Mas eu desafio você a vir e a aprender mais na palavra de Deus sobre viver o extraordinário, viver além da normalidade daquilo que Deus tem para nós, que é promessa dele e está contida na sua palavra. Então, domingo, às 9h da manhã, nós estaremos aqui ministrando sobre esse tema tão especial, não é? Que é o extraordinário de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco, vamos meditar na palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é uma questão de visão. Uma questão de visão. Números capítulo 13, verso 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra.
é certo que venceremos. Agora você pode repetir comigo? É certo que venceremos. Mais uma vez, é certo que venceremos. Também eu quero convidar você a ler ainda aí no capítulo 14, um pouquinho para frente da Bíblia, o verso 9. O verso 9 que diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Você pode repetir comigo? O Senhor está conosco? O Senhor está conosco. Amém. O Senhor está conosco. Senhor, mais uma vez eu me coloco diante de Ti e peço a iluminação e a revelação da Tua palavra pelo Seu Espírito Santo. Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração para que possamos receber do Senhor a parte que o Senhor tem para nós mediante a nossa fé nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, que agora será proclamada, encontre guarida no nosso coração e que ela possa produzir frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o povo de Israel nasce com o chamado de Abraão. E esse povo se transfere para o Egito, numa época onde tinha escassez e tinha fome. Primeiro foi José para o Egito, depois foi o povo. E esse povo, quando então chega no Egito, vocês já conhecem a história, esse povo vive escravizado por 400 anos. Então, em um dado momento da história, Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés, então, aparece na história com a promessa dada por Deus de libertação do povo do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida. E quando isso acontece, depois das pragas que Deus enviou, para convencer Faraó dessa libertação do povo, vem então a travessia do Mar Vermelho. E em seguida da travessia vem o deserto. Do Egito até as portas de Canaã foram apenas 3 meses. 3 meses. Só que o povo peregrinou por 40 anos. Quando já estavam às portas de Canaã, eles estavam na porta já para tomar posse. Mas o povo peregrina por 40 anos antes de tomar a posse da terra. E então nós vamos ver aqui na história o porquê que isso aconteceu. Quando já estavam às portas de Canaã, então, Moisés envia 12 espias para eles observarem a terra. Então eles sobem de Cades Barneia, onde eles estavam, sobem a montanha para observar a terra prometida, a terra de Canaã. E esses homens eram homens confiáveis, eram homens experientes, homens que Moisés separou para que eles pudessem ir e trazer um relatório que fosse fidedigno daquilo que eles estavam vendo. Homens que lideravam os seus clãs, lideravam as suas tribos. E no meio desses homens, desses 12 espias, estavam Calebe, que era da tribo de Efraim, e também Josué, que era da tribo de Judá. Depois de 40 dias observando e espiando a terra, então eles voltaram com os seus relatórios. E você que está com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar no verso 27 até o verso 29 do capítulo 13, que diz assim: E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra,
a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Esses descendentes de Enaque aqui que eles falam, eram gigantes, eram da parte lá dos nefilins, que eram homens que viveram no período pré-dilúvio, e que esses homens, eles eram confundidos com deuses, era uma mistura de homens e deuses, então eram realmente homens poderosos naquela época. E então eles vêm com esse relatório, e eles passam esse relatório de que era tudo muito complicado, era tudo muito difícil. A cidade era muito alta, fortificada, e o povo lá era um povo inimigo e um povo que tinha muito poder. Então esses 10 espias vêm e eles trazem essa informação. Esse relatório dos 10 espias que tiveram uma visão negativa da terra, eles tiveram medo, eles ficaram acovardados diante do que viram. Mesmo depois de Deus ter dado a terra, Deus prometeu a terra, mesmo assim, aqueles homens, eles olharam com os olhos naturais. Naquele momento não havia fé no coração deles. Eles olharam com os olhos naturais o que estava à frente deles e eles temeram, eles se acovardaram. Deus já havia dado a terra, era só tomar posse. E hoje eu fiquei pensando, se Deus tivesse falado para mim, vai lá, porque eu já dei a terra. Do jeito que eu sou meio antecipada nas coisas, eu penso que eu não iria espiar nada não, eu ia falar para Moisés, para que espiar, se Deus já deu, meu filho, vamos lá e vamos tomar posse, não é? As mulheres normalmente fazem isso, né? Elas vão querendo já ir adiantando a coisa, não é? Eu acho que eu faria isso. Moisés, para que espiar, meu filho? Ficar 40 dias espiando uma terra? Vamos lá tomar posse, porque se Deus deu é nossa, não é? Se Deus deu, com certeza era só tomar posse. Pois é, mas não foi isso que aconteceu. Deus não ia deixá-los perecer, porque se Ele deu a promessa, se Ele prometeu a terra, Ele haveria de cumprir essa promessa. Amém, igreja? Mas aí vem Caleb, ali no verso 30, acompanhem comigo. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Esse é dos meus, esse Caleb é dos meus. Por quê? Vamos subir e tomar posse. Deus já deu, é claro que nós vamos vencer, não é? Foi o relatório que ele trouxe juntamente com Josué. Mas o povo tinha uma visão distorcida deles mesmos. Deles mesmos. Eles se sentiam tão fracos e tão pequenos que a Bíblia diz que eles se viam como gafanhotos. Você já imaginou isso? Como gafanhotos, de tão pequenos, de tão miseráveis que eles se sentiam. Não conheciam a força que tinham através do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que prometeu a terra. Era uma batalha de fé. E nessa batalha, a doação da terra de Canaã, há vários milagres fantásticos que acontecem, como as pragas, que eu já falei antes, a passagem do Mar Vermelho, que eu também já citei, as provisões no deserto, Deus não deixou faltar nada, nem a roupa deles, ela se gastava. Nada, foi provisão de Deus no deserto. E o povo de Israel viu os milagres acontecerem, viu a mão de Deus agir sobre eles.
Há também aquela experiência lá do Monte Sinai, com as tábuas da lei, a construção da tenda sagrada. Tudo isso o povo de Israel foi percebendo o que Deus estava fazendo, o agir de Deus na história. Então depois vem a organização do povo em tribos, e a ordem então de marcha e de acampamento. Deus estava no comando de todas as coisas. Mas Deus permanecia invisível. Ele fazia as coisas, mas ele permanecia invisível, sendo objeto apenas de fé e não de uma visão clara, de uma visão física. Agora, chegou então a hora da decisão. E só duas possibilidades se apresentavam: usar a confiança nas armas que eles tinham e temer o poder do inimigo, ou ter fé na promessa de Deus a favor do seu povo. Quantas vezes nós somos assim, não é? Quantas vezes nós deixamos a nossa fé de lado quando nós temos que enfrentar alguma coisa ou decidir alguma coisa? Muitas vezes nós queremos ir pela força do nosso braço. E nós temos a opção, quando Deus fala, Deus cumpre. Então nós temos a opção ou de ir na força do nosso braço e temer o inimigo, achando que ele é mais poderoso do que nós, ou então, pela fé, tomarmos essa decisão na promessa de Deus e ir adiante, porque Deus é a favor do seu povo. Os espias estavam divididos. 10 não quiseram avançar, e o povo decide então ficar com esses 10 espias. É mais fácil, né, ir com a maioria. Só conseguiam enxergar com os olhos naturais, eles não conseguiam enxergar com o Espírito, não conseguiam crer e descansar nas promessas do Senhor, porque descansar nas promessas do Senhor é fé. E naquele momento, eles deixaram a fé de lado. Fé é crer no que ainda não aconteceu. Mas pelos olhos da fé, eu já tomo posse, eu já sei que vai acontecer, eu sei que a vitória vem, porque foi Deus que prometeu. Então, pela fé, pelos olhos da fé, eu olho o resultado positivo, eu olho a coisa pronta, eu já imagino e eu já glorifico a Deus por isso, porque ainda não aconteceu, mas eu creio que se Deus deu, Deus cumpre, por isso eu glorifico a Ele, amém? Crer, mesmo que ainda não tenha acontecido nada, crer nas promessas e avançar confiadamente e descansar, porque como é difícil a gente descansar em Deus, não é? Nós dizemos que nós confiamos, nós cremos, nós confiamos, mas como é difícil descansar e esperar a hora de Deus. Como é difícil, às vezes nós questionamos Deus, mas Senhor, o Senhor prometeu e está tão demorado isso, por que ainda não aconteceu? E os porquês começam a vir na nossa mente. Mas é no tempo de Deus, é só crer que a vitória é certa, é só crer que o Senhor deu a palavra e a vitória vem com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo nos lembra lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que andamos por fé e não pelo que nós vemos. O apóstolo Paulo, depois de muitos séculos, ele vem e ele dá essa palavra, que nós andamos pela nossa fé. É a nossa fé que nos move e não os nossos olhos naturais. Assim, é esse tempo que nós temos vivido de pandemia, não é? Nós temos visto caos, nós temos visto tudo acontecer da pior maneira possível, né? Eu estava, antes de vir para cá, passei lá no mercado para comprar os alimentos para trazer, e até comentei com meu esposo, enquanto eu fiquei dentro do carro, ele foi lá buscar o alimento, eu vi pelo menos 4 pessoas
pedindo comida, pedindo dinheiro, e vi um que mexeu comigo naquele momento. Ele mexendo no lixo para pegar comida. O outro pediu dinheiro para tomar um banho no posto ao lado. Então, quando você olha essa situação de miséria do povo, você fica assustado, não é? Mas nós, como cristãos, temos que fazer o quê? Orar e crer que dias melhores virão. Pela fé, nós temos que crer que tudo isso vai passar. Nós temos que crer que a cura vem. Nós temos que crer que dias melhores virão. Nós temos que crer por fé, que o Senhor já nos determinou a vitória. Amém? Somente os dois, Josué e Caleb, creram e confiaram na promessa e na vitória de Deus, na vitória que Deus já havia dado. Era só avançar, era só entrar, era só tomar posse. E pela incredulidade e rebeldia do povo, o Eterno então deixou o povo no deserto por 40 anos. Às portas de Canaã, eles peregrinaram no deserto por 40 anos. 40 anos, enquanto observavam a terra de longe. O decreto de Deus pela desobediência do povo foi que toda aquela geração não entraria na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Pensa nisso. Pensa você, estando ali às portas da terra prometida. E por rebeldia, e por desobediência, porque aquele povo preferiu ir com aqueles 10 espias que foram negativos, que não tiveram fé. Por causa dessa desobediência, Deus então dá o decreto que ninguém daquela geração entraria, a não ser aqueles que fossem abaixo de 20 anos. E depois de 40 anos, os que estavam chegando nos 20 anos, já tinham quanto? 50, 60. Foi aí que eles entraram na terra. Imagina isso. Eu não entro na terra e o meu filho só vai entrar quando tiver praticamente a minha idade. Por causa de um povo rebelde, desobediente, um povo que não creu nas promessas do Senhor. Provavelmente os israelitas não duvidaram do poder de Deus, porque eles viram tudo isso que eu falei, todos os milagres, todos os acontecimentos, a mão poderosa do Senhor. Provavelmente eles não duvidaram do poder de Deus, porque isso eles viam, o agir de Deus. Afinal, já haviam visto muitas das manifestações, mas a dúvida era sobre o amor e a bondade desse Deus Todo-Poderoso. Como Moisés relatou mais tarde, está lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 26 e 27. O Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Essa foi uma fala de Moisés, achando que Deus está virado com eles. A dificuldade era um misto de confiar no caráter de Deus e confiar nas suas promessas. No caráter bondoso de Deus. Foi o que nós cantamos aqui, né? Que por sinal essa música é maravilhosa. Primeira vez que eu ouvi essa música, eu estava lá na igreja Batista de Água Branca, lá na Ibabe, uma igreja muito grande, do pastor Ed René Kivitz. E foi o Paulo César Baruch que cantou. O Senhor é bom. E teve uma hora que eles pararam todos os instrumentos e toda aquela igreja cantando: o Senhor é bom, bom, bom.
Foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu vi aquele louvor e aquilo mexeu comigo de tal maneira que hoje, quando nós cantamos aqui, eu me lembrei daquela emoção que eu tive de declarar que o Senhor é bom. Amém? Porque o Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Louvado seja Deus por isso. Pois é, então, quando Moisés também acabou por meio que duvidar, e a dificuldade era então esse misto de confiar no caráter bom de Deus e também confiar nas suas promessas. E na segunda fala, Caleb e Josué deixam clara essa dependência ao acrescentar a frase: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar. E lá em Números capítulo 14, verso 8, o mesmo é dito, que é dito, esse foi o dito em Números 14, 8, mas o mesmo é dito lá em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, que fala justamente, onde é explicado que não basta crer que Deus existe, mas é preciso agradá-lo. Nós aprendemos isso hoje de manhã. Não basta crer, mas é preciso agradá-lo. É necessário também crer que Ele é bom e que Ele recompensa todo aquele que o busca. Aleluia! Nós aprendemos isso hoje de manhã, no estudo do extraordinário. Que crer em Deus é bom e devemos crer e confiar, mas agradar o coração de Deus é necessário. Porque quando nós agradamos o coração de Deus, Deus nos recompensa, Deus nos dá a recompensa completa. A batalha entre o medo e a fé, então, é travada principalmente em torno de crer na bondade de Deus para conosco. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitas pessoas que quando vem a tribulação, que quando vem o problema, as pessoas questionam o amor de Deus. Mas se Deus me ama tanto, por que Ele permite isso? Mas se Deus me ama, por que essas coisas estão acontecendo? Pessoas que acabam por duvidar do amor e da bondade de Deus quando as dificuldades aparecem. Então essa é a batalha entre o medo e a fé, entre o crer e o olhar com os olhos naturais. Por isso a palavra de Deus também diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Qual é o Deus que não ama e manda o seu Filho para a cruz por causa de mim e de você? É só um Deus que ama muito, é só um Deus que ama incondicionalmente. Aqui, muito antes dessa prova do amor divino, na morte, na ressurreição de Jesus, os israelitas escolheram temer os inimigos e não confiar nesse grande amor de Deus. E nós, já com o Espírito Santo, sabemos da morte que já foi vencida na cruz. Amém, igreja? Amém. Mas o que nós escolhemos? Nós sabemos que a morte foi vencida na cruz, mas o que nós escolhemos? Crer ou temer? Imagine pela desobediência, você que é pai, você que é mãe, você que ainda vai ser pai ou mãe, imagina você olhar para a sua vida e saber que pela sua desobediência, os seus filhos perecerão. Porque foi isso que aconteceu. Pela desobediência dos pais, os filhos pereceram no deserto. Os estudiosos dizem que o povo estava tão acostumado a viver no sobrenatural de Deus, comendo do maná, comendo da carne todos os dias, bebendo da água que saía da rocha, sendo protegidos e guiados pela nuvem, pela coluna de fogo.
atravessando o mar a pé enxutos. O povo estava tão acostumado a ver esses milagres dia após dia. Estavam tão acostumados a ver o poder de Deus. E a posse da terra prometida seria algo que eles teriam que sair dessa zona de conforto. É interessante, porque quando nós paramos para analisar a palavra do Senhor, nós vemos a nossa situação. Às vezes nós oramos, Deus responde, nós começamos a ver os milagres, nós vemos o poder de Deus, e aí a gente se acostuma. E a gente acaba não entrando na terra prometida, porque lá na terra prometida, nós vamos ter que arar a terra, nós vamos ter que plantar, nós vamos ter que colher, nós vamos ter que fazer a nossa parte. E nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos avançar. E porque nós não avançamos, nós deixamos de experimentar o extraordinário de Deus, que é a terra que mana leite e mel. Nós deixamos de experimentar, de vivenciar o melhor que Deus tem para nós, porque é bom ficar na minha zona de conforto, é bom vir aos domingos na igreja, sentar, ouvir a palavra e depois ir para a minha casa, é bom. Eu não preciso ir na terça-feira de oração, de intercessão, porque lá tem um povo que já ora por mim. É bom ficar na minha zona de conforto. É bom assistir o culto pela internet. Para quê? Para quê se eu tenho aqui? E aqui eu posso ficar no meu sofá, comendo a minha pipoca e assistindo apenas, e não participando, mas assistindo apenas. Muitas vezes nós deixamos de tomar posse daquilo que Deus tem para nós, que é o melhor, que é o extraordinário, porque não queremos sair da nossa zona de conforto. Eles teriam que cuidar do jardim, o qual era o propósito de Deus para o ser humano desde o princípio. Guardar e cuidar do jardim. Esse jardim que é a nossa terra, a terra que o Senhor tem nos dado. Era mais fácil receber tudo de mão beijada da parte de Deus, e com isso, deixaram sim que até a outra geração perecesse, por desobediência, por comodismo, por preguiça. Canaã é o símbolo do paraíso que o Senhor tem para nós. É onde a Shalom de Deus existe. É onde a abundância de tudo para todos existe. É essa nossa disposição de buscar. A Canaã existe. Ela tem tudo de bom e de melhor. O povo que se rebela contra Deus e não desfruta do que Deus deu, cumprindo o propósito da missão de Deus na terra para nós, ele deixa de glorificar a Deus, ele deixa de mostrar ao mundo o plano extraordinário de Deus para nós que somos seus filhos, quando nós ficamos aquém daquilo que Deus tem para nós. Porque Deus quer que a gente avance, quer que a gente vá além. Deus se agrada de nós quando nós vivemos esse extraordinário plano que Ele tem para cada um de nós. É mais fácil ficar no deserto e esperar o milagre. Mas nós não podemos viver alienados, esperando apenas o milagre acontecer. Pelo contrário, no deserto os milagres eram cotidianos, mas na terra de Canaã, o cotidiano é o milagre do trabalho, é o milagre do esforço, é o milagre do plantar, o milagre do colher,
É o milagre de cavar um poço e sair água. Esse é o milagre do nosso cotidiano na nossa Canaã. Deus espera isso de mim e de você. Porque quando nós nos esforçamos, quando nós vamos buscar o milagre cotidianamente, a bênção de Deus está lá. Canaã é a terra que Deus nos deu para nós construirmos a habitação para Ele. Qual Canaã você está construindo para Deus? Como você está cuidando da sua terra prometida? Você já tomou posse da sua terra prometida? Da vida que Deus tem para você? A sua Canaã é a sua família. Deus tem prazer de estar na sua família? A sua Canaã é o seu trabalho. Deus é convidado para estar lá no seu trabalho? A sua Canaã é quando você está com seus amigos. Deus está lá? Quando você está com seus amigos? A sua Canaã é a sua igreja, é a nossa igreja. E Deus está nela? A sua Canaã é algo que Deus te deu para você cuidar, para você fazer prosperar, para que Ele habite e a glória dEle seja transparente. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós tomamos posse da nossa Canaã. E Deus quer sim estar no meio de nós. Deus quer sim manifestar a sua glória no meio de nós. Eu já estou concluindo, em seguida nós vamos orar. Para abraçar as promessas de Deus, você vai precisar ampliar os seus limites espirituais. Você deve deixar de lado esse pensamento pequeno que você tem, de você mesmo, da vida que você tem levado. Porque as bênçãos de Deus, elas estão prestes a serem derramadas na sua vida. Mas você tem que se abrir para isso. Você tem que crer. Você tem que tomar posse dessa bênção que Deus já liberou na sua vida. Essa bênção, ela não será derramada em vasos velhos ou rachados. Mas nós temos que estar prontos. A bênção do Senhor, ela não será limitada pelos parâmetros da nossa vida atual. Mas a bênção de Deus, ela será derramada ilimitadamente, quando nós verdadeiramente vivermos, tomando posse daquilo que Deus já nos deu. Porque Ele deu e junto com a herança dEle, nós temos a vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Para alcançar o seu destino, você precisa deixar de lado esses pensamentos pequenos e viver os pensamentos de Deus. Abre o seu coração, abre a sua mente. Deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar o seu coração. Não se acovarde diante dos caminhos que Deus tem colocado na sua vida. Foi o que eu falei hoje de manhã. Não importa a sua função, não importa o que você faça na vida, seja trabalhando nisso ou naquilo, mas onde você estiver, seja o melhor para glorificar a Deus, para testemunhar o nome do Senhor. Não se intimide, mas tenha fé, tenha coragem. Seja como apenas aqueles 2 que foram lá para espiar a terra. Somente 2 foram e 2 creram. Os outros 10 ficaram paralisados pelo medo. Não permita que a falta de fé ou o medo paralise você. Seja como aqueles 2 espias, Josué e Calebe. Eles viram por fé. Eles tomaram posse por fé. Nessa noite eu quero desafiar você a tomar posse daquilo que Deus já te deu, das promessas que Deus te deu.
Há quanto tempo Deus te deu a promessa e falta um passo de fé para você assumir isso, para você ir adiante, para você verdadeiramente desfrutar de tudo aquilo que Deus já prometeu e Deus já deu. Tudo é uma questão de visão. Como você tem visto, como você tem enxergado. E eu termino com a frase do verso 30 do capítulo 13. É certo que venceremos. O Senhor está conosco. Amém? É certo que venceremos. O Senhor está conosco. Você pode ficar em pé? Vamos orar. Deus de graça, bondade, misericórdia, Deus de amor, Deus de perdão, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós temos sido covardes, nós não temos avançado, não temos exercido a nossa fé, sabendo que o Senhor tem uma Canaã para cada um de nós, sabendo que nessa terra, que é a terra que o Senhor nos prometeu, uma terra que é produtiva, uma terra que emana leite e mel, uma terra onde o solo é fértil, onde tem bons frutos, uma terra onde a bênção do Senhor já está. Muitas vezes nós temos nos acovardado, Senhor, por falta de fé, de assumirmos, de tomarmos posse, mas nessa noite, Senhor, nós te pedimos perdão, porque temos ficado aquém daquilo que o Senhor tem para nós, do seu plano extraordinário para as nossas vidas, dos seus propósitos para nós. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos e ensina-nos a avançar. Nós declaramos nesta noite, sim, Senhor, que hoje por fé os céus se rompem e nós vamos direto para a nossa Canaã, aquela que o Senhor já tem proposto para nós. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos sim fortalecidos no Senhor, abençoados pelo Senhor e que possamos progredir nessa caminhada contigo, Senhor. Porque a tua palavra nos garante que é certo que venceremos, porque a vitória já foi conquistada na cruz. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós. Muito obrigada pela tua presença que nos fortalece, que nos ensina, que nos orienta, porque o Senhor é o nosso alvo. Nós declaramos nesta noite que o nosso alvo é Cristo. Por isso eu te convido a terminarmos este culto adorando a Deus, cantando, exaltando, louvando e adorando o nome dEle. E para isso já vou impetrar a bênção e depois então nós encerramos cantando ao Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito que é santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, por onde você for e também por toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E você diz bem forte, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus.